Todos os anos em fevereiro, a maioria dos países é inundada por uma onda vermelha e rosa. Corações, chocolates, ursinhos de pelúcia. É o dia de São Valentim. É uma força da natureza, um fenômeno global. Mas nem todo mundo faz isso, ou está feliz com isso. Existia um músico, lá na belíssima ilha de Creta, na Grécia, que vendo essa tradição, que considerava importada, meio pasteurizada, vinda de fora, e via como tomando parte da sua cultura. Ele olhava para os jovens gregos trocando cartões com cupidos e pensava: nós temos histórias melhores do que isto. Nós temos uma profundidade que isso aqui não alcança. Precisamos de um herói do amor que seja nosso, que seja grego. E esse músico não só sonhou com uma alternativa, mas ele criou essa alternativa. E ele convenceu a Igreja Ortodoxa a embarcar nessa ideia. Hoje contaremos a história de um santo que talvez você nunca tenha ouvido falar. Um santo que se tornou, da noite para o dia, o padroeiro dos amores complicados, dos corações partidos, mas que ainda tem uma esperança. Um santo cuja história é um fascinante quebra-cabeça de fé, história, mitologia e também uma pitada de genialidade moderna. Preparem-se para conhecer a inacreditável saga de São Iaquintos. Para entender quem é este santo, precisamos voltar quase 2000 anos atrás. Estamos em Roma, no final do século I, no auge do poder do imperador Trajano. E na corte deste império pulsante, trabalhava um jovem chamado Iaquintos. Aos 20 anos, ele já era um prodígio. Alguns relatos dizem que ele era o camareiro pessoal do imperador. Outros que era seu copeiro. De qualquer forma, ele era um jovem brilhante, de um futuro promissor, bem no centro do poder mundial. Mas Iaquintos guardava um segredo perigoso para a época. Ou seja, ele era cristão. A tradição da igreja, a geografia, pinta esse período com cores muito sombrias, falando de uma perseguição brutal e sistemática aos cristãos. Porém, os historiadores fazem um parêntese. A história, com H maiúsculo, nos mostra um quadro um pouco diferente. Trajano não foi um caçador de cristãos. Ele não mandou seus soldados baterem de porta em porta buscando os cristãos. Os processos contra os cristãos aconteciam, claro, mas geralmente após uma denúncia formal. A situação era grave, mas talvez não o cenário de filme de terror e perseguição brutal que as histórias de santo às vezes tendem a contar. Mas para o nosso Iaquintos, a percepção era outra. Ele via seus irmãos de fé sofrendo e sentia o coração arder de indignação. Até então, ele tinha mantido sua fé em segredo. Porém, chega um momento em que o silêncio se torna insuportável. E Iaquintos decide que não pode mais se esconder. Num ato de coragem ou de loucura, dependendo do seu ponto de vista, ele vai até o imperador e se denuncia a si mesmo. Ele professa sua fé em Cristo, sabendo exatamente o que o esperava, que era a morte. A história conta que Trajano ficou triste, genuinamente triste, porque ele gostava do rapaz, via nele um potencial enorme. O imperador tentou de tudo, ofereceu perdão, promoções, uma carreira brilhante. Tentou argumentar, seduzir, mostrar o que Iaquintos estava jogando fora. Mas para cada promessa do imperador, para cada tentação, a resposta do jovem era um não, muito firme. Seu amor por sua fé era algo inegociável. Naquele momento, a corte imperial estava em Cesareia, na Capadócia, hoje parte da Turquia. Vendo que não conseguia dobrar o espírito do jovem, Trajano teve uma ideia que para ele era a solução final.
Ele mandou prender Iaquintos num estábulo, vigiado dia e noite. O prisioneiro receberia água e comida à vontade, da melhor qualidade. Porém, havia um detalhe, uma armadilha cruel. Toda a carne servida a ele viria de animais que tinham sido sacrificados aos deuses romanos. A pergunta no ar era a seguinte: será que Iaquintos seria tão radical a ponto de recusar a única comida disponível só para não se contaminar com o ritual pagão? E a resposta foi sim. Por 40 dias e 40 noites, Iaquintos recusou cada pedaço de comida. No 41º dia, quando os guardas entraram na sua cela, encontraram o jovem Iaquintos morto. Ele preferiu morrer de fome a trair o seu amor, a sua devoção a Jesus. Uma história realmente poderosa de martírio e de fé inabalável. Ok, mas e onde está o romance nisso tudo? Onde estão os amores complicados? Cadê o cupido? Cadê o motivo pelo qual eu cliquei neste vídeo? A única relação com o amor aqui é precisamente uma boa dose de elasticidade mental. É o amor de Deus. E essa é a pergunta que ficou no ar por 1900 anos. Ok, teremos que pular bastantes anos na história. Saímos da Capadócia do ano 98 e pousamos em Creta, em 1998. Entra em cena o nosso músico, Ludovicos da Nódia, um artista profundamente conectado com as tradições de sua terra e profundamente incomodado com a invasão cultural do dia de São Valentim. Naquele ano, a igreja celebrava os 1900 anos do martírio de São Iaquintos. E Ludovicos teve um estalo, uma epifania. Ele olhou para aquela história de um jovem que prefere a morte à traição de um amor total e pensou: isso é este. E foi até as mais altas autoridades da Igreja Ortodoxa, até o patriarca Bartolomeu, e fez uma proposta audaciosa. E se nós apresentássemos Iaquintos para as novas gerações, não apenas como um mártir, mas como um exemplo de amor? Um amor tão absoluto que a morte se torna preferível à traição? A igreja, fascinada pela ideia, disse sim. E assim, da noite para o dia, o mártir do século I foi reinventado como o São Valentim grego. Mas a genialidade de Ludovicos não para por aí. E é aqui que a história fica ainda mais saborosa. Por que ele escolheu justamente Iaquintos? Poderia ser qualquer mártir? Por que este nome? Para responder a isso, precisamos mergulhar ainda mais fundo no passado. Não na história da igreja, mas na mitologia, na alma da própria Grécia. Na mitologia grega, existiu um outro Jacinto, ou Iaquintos em grego. Ele não era um mártir cristão, mas um jovem príncipe de uma beleza tão estonteante que até os deuses se apaixonavam por ele. E o deus Apolo, o deus do sol, da música e da poesia, amou Jacinto com uma intensidade avassaladora. Era um amor correspondido, puro, idílico. Mas o amor, como sabemos, muitas vezes atrai também a inveja. Zéfiro, o deus do vento oeste, também desejava Jacinto, mas foi rejeitado. Consumido pelo ciúme, ele planejou uma vingança terrível. Um dia, enquanto Apolo e Jacinto treinavam um arremesso de disco, Zéfiro soprou uma rajada de vento traiçoeira. O disco de metal arremessado por Apolo desviou sua rota e atingiu a cabeça de Jacinto em cheio, matando-o instantaneamente. Apolo, em desespero, correu para o corpo, sem vida, do seu amado. Suas lágrimas divinas se misturaram com o sangue do jovem que manchava a grama,
E dessa mistura de dor e amor, nasceu uma flor escura, de uma beleza melancólica, o jacinto. Agora, um jovem chamado Iaquintos, que morre por causa de um amor trágico, total e inabalável, um amor que é mais forte que a própria vida. A conexão é tão óbvia, tão poética, que é quase impossível que seja uma coincidência. Ludovicos da Nódia, ao escolher São Iaquintos, estava, na verdade, fazendo uma ponte genial entre a fé cristã e a alma mitológica da Grécia. Ele uniu os dois jacintos numa figura única, o santo de um amor tão poderoso que atravessa a morte. Foi simplesmente brilhante. Mas uma ideia, por mais genial que ela seja, precisa de um lar, precisa ter raízes. Ludovicos, então, liderou um movimento para construir uma igreja dedicada a este novo santo do amor. E o local escolhido não poderia ser mais perfeito. No alto do monte Ida, em Creta, o mesmo monte onde, segundo a mitologia, Zeus foi criado. E qual seria a arquitetura da igreja? Outra camada de poesia. Ela não foi construída como uma igreja tradicional. Ela foi moldada para se parecer com um mitato cretense, que é uma construção de pedra, simples e redonda, usada pelos pastores desde tempos imemoriais para abrigar suas ovelhas nas montanhas. Um abrigo de pastores, um estábulo. A alusão é clara, é direta. O turista, o peregrino que chega hoje àquela pequena igreja no topo da montanha, pode se sentir simbolicamente dentro daquele mesmo estábulo onde o jovem Iaquintos morreu de fome por amor. A igreja é nova, de 1998, e o santo morreu a milhares de quilômetros dali, mas a mágica do símbolo está toda lá. E a tradição que Ludovicos criou para este lugar é muito profunda. Ele diz que Iaquintos não é apenas o santo do amor, ele também é o santo das emoções, da esperança e o santo da memória. Ele ensina: quando você for à igreja de Iaquintos, acenda 2 velas. Uma pela memória de um grande amor que você perdeu, e outra pela esperança de que essa emoção possa visitar você novamente. É incrível. Ele não é um São Valentim para casais felizes que trocam presentinhos e chocolates. Iaquintos se tornou algo muito mais alinhado, talvez, com o nosso tempo. Ele é o santo dos amores complexos, o padroeiro dos corações partidos que ainda não desistiram de amar. Ele é o consolo para os e se, para os arrependimentos, para as saudades que doem, mas que também nos lembram que fomos capazes de sentir algo grandioso por uma pessoa. Iaquintos nos dá permissão para lembrar do passado, mas também nos legitima a sonhar com o futuro. E assim, o que começou como uma reação de um artista à globalização, à dominação do Ocidente da sua terra, floresceu. A cada ano, no dia 3 de julho, dia de São Iaquintos, peregrinos sobem ao Monte Ida. Eles vão àquela pequena igreja de pedra, choram pelo que perderam e suspiram pelo que talvez o futuro lhes reserve. A história de São Iaquintos nos mostra que a tradição não é algo estático, congelado no tempo. A tradição é viva, ela respira, ela pode ser reinventada com muita criatividade, inteligência e, acima de tudo, com um profundo entendimento também do coração humano. E da próxima vez que você pensar em amores perdidos, em paixões complicadas ou na esperança de um novo começo, lembre-se do jovem mártir que morreu de fome em um estábulo e que, 2 milênios depois, renasceu como um símbolo de que mesmo o coração mais sofrido tem o direito de esperar pela primavera.